Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro de língua portuguesa, item 2, tipologia textual, vamos dar sequência aos estudos. Então vamos conhecer alguns argumentos empregados para aumentar o poder de persuasão de um texto dissertativo. Então, o argumento de autoridade. Então, o saber notório de uma autoridade, reconhecida em certa área do conhecimento, dá apoio a uma afirmação. Dessa maneira, procura-se trazer para o enunciado a credibilidade da autoridade citada. Lembre-se que as citações literais no corpo de um texto constituem argumentos de autoridade. Ao fazer uma citação, o enunciador cita os enunciados nela contidas na linha de raciocínio que ele considera mais adequada para explicar ou justificar um fato ou fenômeno. Esse tipo de argumento tem mais caráter confirmatório que comprobatório, ok? Apoio na consensualidade. Certas afirmações dispensam explicação ou comprovação, pois seu conteúdo é aceito como válido por consenso, pelo menos em determinado espaço sociocultural. Neste caso, inclui-se a declaração que expressa uma verdade universal: o homem mortal aspira à imortalidade. A declaração que é evidente por si mesma, caso dos postulados e axiomas. Quando escapam ao domínio intelectual, ou seja, é de natureza subjetiva ou sentimental, o amor tem razões que a própria razão desconhece. Implica apreciação de ordem estética. Gosto não se discute. Diz respeito à fé religiosa, aos dogmas. Creio, ainda que pareça absurdo. Comprovação pela experiência ou observação. A verdade de um fato ou afirmação pode ser comprovada por meio de dados concretos, estatísticos ou documentais. Existe ainda a comprovação pela fundamentação lógica. A comprovação se realiza por meio de argumentos racionais baseados na lógica: causa-efeito, consequência-causa, condição-ocorrência. Fatos não se discutem, discutem-se opiniões. As declarações, julgamento, pronunciamentos, apreciações que expressam opiniões pessoais, não subjetivas, devem ter sua validade comprovada, e só os fatos provam. Em resumo, toda afirmação ou juízo que expresse uma opinião pessoal só terá validade se fundamentada na evidência dos fatos, ou seja, se acompanhada de provas, validade dos argumentos, porém pode ser contestada por meio da contra-argumentação ou refutação, que a gente vai conhecer agora. São vários processos de contra-argumentação. Então, existe a refutação pelo absurdo. Refuta-se uma afirmação demonstrando o absurdo da consequência. Exemplo clássico é a contra-argumentação do cordeiro, na conhecida fábula O Lobo e o Cordeiro. Refutação por exclusão consiste em propor várias hipóteses para eliminá-las, apresentando-se, então, aquela que se julga verdadeira. Desqualificação do argumento. Atribui-se o argumento à opinião pessoal subjetiva do enunciador, restringindo-se à universalidade da afirmação. Ataque ao argumento pelo testemunho de autoridade. Consiste em refutar um argumento empregando os testemunhos de autoridade que contrariam a afirmação apresentada. Desqualificar dados concretos apresentados. Consiste em desautorizar dados reais, demonstrando que o enunciador baseou-se em dados corretos, mas tirou conclusões falsas ou inconsequentes. Por exemplo, se na argumentação afirmou-se, por meio de dados estatísticos, que o controle demográfico produz o desenvolvimento, afirma-se que a conclusão é inconsequente, pois baseia-se em uma relação de causa-efeito difícil de ser comprovada. Para contra-argumentar, propõe-se uma relação inversa. O desenvolvimento é que gera o controle demográfico. Pois bem, pessoal, então a gente vai para o próximo tópico e dar continuidade aos estudos. Um abraço.